Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos meditar sobre o Salmo de número 28. E o nosso tema é quando Deus responde ao clamor. Existem momentos na vida em que o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer resposta. Momentos em que oramos, clamamos, choramos e tudo o que ouvimos é o eco da nossa própria voz. O Salmo 28 nos leva exatamente para esse lugar, o lugar da angústia, da espera, da súplica, mas também da resposta, da confiança e da vitória. Glória a Deus. Davi começa em desespero, mas termina em louvor. Porque quem começa chorando na presença de Deus, termina cantando pela fidelidade de Deus. Então hoje vamos caminhar por esse salmo, entendendo não apenas sua teologia, mas também como ele revela o comportamento humano diante da dor, da injustiça, da espera e da fé. O nosso primeiro ponto aqui a destacar é o clamor de quem não aguenta mais. Porque o nosso tema é quando Deus responde ao clamor. Então, do verso 1 ao 2, diz o seguinte: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não te cales para comigo. Observamos que aqui Davi revela uma alma aflita. Ele não faz uma oração bonita, ele faz uma oração verdadeira. Ele diz: Senhor, não fique em silêncio. Isso nos mostra algo profundo sobre o comportamento humano. Quando o sofrimento aperta, a alma não precisa de formalidade, precisa de sinceridade. Quantas vezes também nós nos sentimos assim? Oramos, mas parece que Deus não responde. Buscamos, mas não encontramos. Esperamos, mas o tempo não passa. Porém, Deus não se assusta com a intensidade do meu e do seu clamor. Ele se move pela sinceridade do meu e do seu coração. Davi chama a Deus de rocha, ou seja, mesmo no desespero, ele ainda sabe onde está a sua segurança. Mas o clamor não surge do nada, ele nasce de um ambiente. E isso nos leva ao próximo ponto, o conflito com a maldade ao redor. Dos versos 3 ao 5. Davi agora fala dos ímpios, pessoas que falam de paz, mas têm maldade no coração. Isso revela outro aspecto do comportamento humano. O sofrimento muitas vezes não vem só das circunstâncias, mas das pessoas. Gente falsa, gente que sorri, mas trai, gente que fala bem, mas age mal. Davi está dizendo aqui no Salmo: Senhor, não me misture com eles. Nem toda companhia é bênção. Nós sabemos disso. Algumas são armadilhas disfarçadas de amizade. E talvez você já tenha caído em uma dessas armadilhas. Mas aqui aprendemos que precisamos discernir pessoas, precisamos proteger nosso coração, precisamos confiar na justiça de Deus. Davi não busca vingança, ele confia no juízo divino. Depois de clamar,
Depois de reconhecer o mal ao redor, algo muda dentro de Davi. A virada interior no seu coração. A fé que antecede a resposta. Dos versos 6 a 7, nós temos essa palavra. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Espere. Davi já respondeu? Talvez ainda não externamente, mas internamente algo já aconteceu. A fé chegou antes da resposta visível, e isso é poderoso. O comportamento humano aqui muda. Sai da ansiedade e entra na confiança. Sai do medo, entra na segurança. Sai do desespero, entra na paz. A maior resposta de Deus não é mudar o cenário, é transformar o coração. Davi diz: o Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo. Ou seja, ele não depende mais das circunstâncias, ele depende de Deus. E isso nos leva ao próximo nível. Quando a fé amadurece, ela deixa de ser só pessoal e passa a ser coletiva. Então, dos versos 8 ao 9, nós observamos isso. A intercessão por outros. Agora Davi não está mais falando só dele. Ele ora pelo povo. Salva o teu povo. Abençoa a tua herança. Isso revela maturidade espiritual. Porque quem cresce na fé deixa de viver só para si. O comportamento humano transformado passa a interceder, se importar, carregar outros em oração. Então, quem já foi sustentado por Deus, aprende a sustentar outros em oração. Deus não é só seu Deus ou meu Deus. Deus é o Deus do povo. Deus é pastor, guia e sustento coletivo. Então agora vemos a jornada completa. Ele começou clamando no silêncio, passou pela dor das relações humanas, encontrou força na fé e terminou intercedendo pelos outros. Vejam, quem entra na presença de Deus quebrantado, sai de lá levantado e ainda levanta outros pelo caminho. Glória a Deus. Então o Salmo 28 nos ensina: o silêncio de Deus não é abandono, a injustiça dos homens não é o fim. A fé transforma antes da resposta chegar, e quem é tocado por Deus se torna instrumento para outros. Talvez hoje você esteja em um desses momentos, clamando e não ouvindo resposta, lidando com pessoas difíceis, lutando internamente ou precisando crescer espiritualmente. Então saiba de uma coisa: Deus pode até parecer em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Continue clamando, continue confiando, continue crendo, porque o mesmo Deus que ouviu Davi também está ouvindo você. E diante de tudo que nós ouvimos aqui, de toda a palavra de Deus direcionada ao nosso coração pelo Espírito Santo, eu convido você a orar ao Deus que nos ouve. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nos colocamos diante de Ti, como Davi se colocou, com o coração aberto, sincero e necessitado. Pai, em meio ao silêncio, nos ensina a confiar. Em meio às lutas, nos fortalece. Em meio às pessoas difíceis, nos dá discernimento. Senhor, não permitas que o nosso coração se endureça, mas que a nossa fé cresça mesmo quando não vemos respostas. Se há alguém aflito,
responde. Se há alguém cansado, renova. Se há alguém ferido, cura. E nos transforma, Senhor, em intercessores, pessoas que não vivem só para si, mas que carregam outros em oração. Tu és a nossa rocha, a nossa força e o nosso escudo. E hoje declaramos, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado a você que acompanhou essa mensagem até aqui. E se essa palavra falou com você, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com mais pessoas. Porque uma palavra pode alcançar alguém que está precisando exatamente disso hoje. Então, que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é transmitir o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo.